Em uma ilha rochosa e inóspita do mar Egeu, fustigada pelos ventos e isolada pelas ondas turbulentas, encontramos o cenário onde a história humana colide violentamente com a eternidade. Estamos no ano 95 da Era Comum, ou talvez no final do reinado de Domiciano, um imperador que exigia ser adorado como Senhor e Deus. Neste exílio forçado em Patmos, um homem idoso, o último elo vivo com o ministério terreno de Jesus de Nazaré, encontra-se não em desespero, mas em espírito, no dia do Senhor. João, o apóstolo do amor, está prestes a se tornar o profeta do fogo. Antes que qualquer carta seja ditada, antes que qualquer selo seja aberto ou trombeta soada, a narrativa do Apocalipse começa com uma redefinição radical da imagem de Cristo. Esqueça o carpinteiro da Galileia, ou o mestre itinerante que caminhava pelas poeiras da Judéia. A visão que explode diante dos olhos de João é a do Cristo cósmico, o sacerdote rei glorificado. Ao ouvir uma voz forte como trombeta atrás de si, João se vira, e a primeira coisa que vê não é a figura, mas o contexto. 7 candelabros de ouro. A imagem é profundamente enraizada no simbolismo do templo, remetendo a menorá, mas com uma distinção crucial. Aqui os candelabros são igrejas individuais, portadoras de luz em um mundo de trevas romanas. E no meio desses candelabros anda alguém semelhante ao Filho do Homem. A descrição é aterrorizante em sua majestade. Suas vestes longas e o cinto de ouro no peito indicam a dignidade do sumo sacerdote e do rei juiz. Sua cabeça e cabelos são brancos como a lã branca, como a neve, simbolizando uma sabedoria eterna e uma pureza absoluta, herdada da visão do ancião de dias de Daniel. Seus olhos não são de compaixão suave, mas como chama de fogo, capazes de penetrar a fachada humana e julgar as intenções mais profundas do coração. Seus pés, semelhantes ao latão reluzente refinado na fornalha, sugerem um caminhar de juízo que esmaga os inimigos, enquanto sua voz não é um sussurro, mas o som de muitas águas, um rugido oceânico que abafa qualquer outra autoridade terrena. Da boca deste ser glorificado sai uma aguda espada de 2 gumes. Na cultura romana, a espada, o gladius, era o símbolo do poder de vida e morte que o imperador detinha. Aqui, Cristo apropria-se desse símbolo. A autoridade suprema para julgar reside em sua palavra. Ele segura 7 estrelas em sua mão direita, indicando o controle soberano sobre os mensageiros ou líderes das igrejas. Quando João cai como morto aos pés dessa figura, ele é levantado pela mão que detém as chaves da morte e do Hades. Esta introdução é vital, pois estabelece que as mensagens que se seguirão não são conselhos administrativos, mas decretos imperiais do soberano do universo. As cartas são enviadas a 7 cidades reais na província romana da Ásia, seguindo uma rota postal circular que o próprio mensageiro percorreria. A primeira parada é Éfeso. Éfeso era a Nova York da Ásia Menor, uma metrópole portuária vibrante, centro político e, acima de tudo, religioso. Dominada pelo gigantesco templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a cidade respirava idolatria e comércio. A igreja em Éfeso não era uma congregação novata. Era uma igreja madura, fundada por Paulo, pastoreada por Timóteo e pelo próprio João. A carta começa com um elogio retumbante à sua ortodoxia e trabalho árduo. O Cristo que anda entre os candelabros conhece as obras deles. Eles não suportam homens maus. Eles testaram aqueles que se diziam apóstolos e não eram, provando os mentirosos. Eles odeiam as obras dos nicolaítas, um grupo obscuro que provavelmente pregava uma forma de libertinagem e compromisso com o paganismo, sugerindo que a liberdade cristã permitia a participação na imoralidade cultural. Éfeso era uma fortaleza doutrinária. Eles trabalhavam até a exaustão e não desfaleciam. No entanto, o diagnóstico divino revela uma doença fatal no coração desta fortaleza. Eles abandonaram o primeiro amor. Não se trata apenas de uma emoção perdida,
mas de uma devoção deslocada. Na ânsia de defender a verdade, tornaram-se frios, mecânicos, caçadores de heresia, sem o calor da caridade que marca a verdadeira fé. A ortodoxia sem amor é, para o Cristo do Apocalipse, irrelevante. A advertência é severa. Virei a ti e moverei o teu candelabro do seu lugar. Perder o candelabro significa perder a capacidade de ser luz, deixando de ser uma igreja verdadeira, restando apenas um clube social religioso. A promessa ao vencedor, contudo, é o retorno ao Éden. Dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Seguindo a rota para o norte, a cerca de 55 quilômetros, chegamos a Esmirna. Se Éfeso era a cidade da ortodoxia fria, Esmirna é a cidade do sofrimento e do paradoxo. Conhecida por sua beleza e lealdade a Roma, Esmirna competia ferozmente pelo título de primeira da Ásia. O nome da cidade deriva de mirra, uma resina usada em perfumes e, crucialmente, no embalsamamento de mortos. A essência de Esmirna é o aroma do sacrifício. A igreja aqui é materialmente pobre, provavelmente devido ao saque de seus bens e à exclusão econômica imposta aos cristãos que se recusavam a participar das guildas comerciais pagãs. Mas o olhar de raios-x de Cristo inverte a avaliação humana. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Esmirna enfrentava uma oposição feroz, não apenas do Estado romano, mas de uma comunidade judaica local hostil que, segundo o texto, se tornou uma sinagoga de Satanás ao se aliar ao poder imperial para perseguir os cristãos, denunciando-os como traidores do Estado. A profecia alerta que o diabo lançaria alguns na prisão para serem provados numa tribulação de 10 dias, um período simbólico de teste completo, mas limitado. Curiosamente, Esmirna é uma das duas únicas igrejas que não recebem nenhuma repreensão. O sofrimento purificou sua fé. A exortação é arrepiante e encorajadora. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não a coroa real, diadema, mas a coroa de louros, estéfanos, dada aos vencedores nos jogos atléticos. Para uma cidade que se orgulhava de sua coroa de edifícios no topo do Monte Pagos, Cristo oferece uma coroa que a morte não pode destruir. A promessa final ressoa com poder para aqueles que enfrentam o martírio. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. A jornada continua mais ao norte até Pérgamo, a capital política oficial da província. Aqui, a atmosfera espiritual é densa e opressiva. Cristo descreve Pérgamo como o lugar onde está o trono de Satanás. Arqueólogos e historiadores debatem o significado exato dessa frase, que pode referir-se ao grande altar de Zeus, que dominava a Acrópole, parecendo um trono gigante à distância, ou ao fato de Pérgamo ser o centro do culto imperial, onde a adoração a César era um dever cívico imposto com rigor letal. Foi ali que Antipas, a quem Cristo chama de minha testemunha fiel, foi martirizado, provavelmente queimado vivo dentro de um touro de bronze por recusar-se a dizer César é Senhor. A igreja em Pérgamo mantinha o nome de Cristo em meio a esse terror externo, mas estava apodrecendo por dentro devido ao compromisso. Diferente de Éfeso, que expulsava os falsos mestres, Pérgamo os tolerava. Havia ali os que seguiam a doutrina de Balaão. No Antigo Testamento, Balaão foi o profeta que, incapaz de amaldiçoar Israel diretamente, ensinou o rei moabita a seduzir os israelitas através da idolatria e da imoralidade sexual. Em Pérgamo, isso simbolizava os cristãos que argumentavam que era possível participar dos banquetes idólatras e manter a fé, uma forma de sincretismo para evitar a perseguição social e econômica. A tolerância ao erro moral é o alvo da espada de 2 gumes de Cristo. Ele adverte que guerreará contra eles com essa espada se não se arrependerem. A promessa ao vencedor em Pérgamo é misteriosa e íntima. O maná escondido e uma pedra branca com um novo nome gravado. A pedra branca pode aludir ao Tessera Hospitalis, um símbolo de admissão a banquetes especiais, ou ao voto de absolvição nos tribunais.
Em contraste com os banquetes públicos de ídolos, Cristo oferece um banquete secreto e uma absolvição eterna. Finalmente, a rota vira para o sudeste em direção ao interior, chegando a Tiatira. De todas as 7 cidades, Tiatira era a menos importante politicamente. Uma cidade de operários e comércio, famosa por suas guildas de tintureiros e pela produção da púrpura. No entanto, é para esta cidade menor que Cristo envia a carta mais longa e complexa. A descrição de Jesus aqui retoma os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente, enfatizando o julgamento iminente. A igreja de Tiatira é elogiada por seu amor, serviço, fé e paciência. Ao contrário de Éfeso, suas últimas obras são maiores que as primeiras. Eles estavam crescendo em atividade, mas, tragicamente, esse crescimento vinha acompanhado de uma tolerância moral catastrófica. O problema central em Tiatira é personificado numa mulher a quem Jesus chama de Jezabel. Esta não é apenas uma influência externa, mas alguém de dentro, que se autodenomina profetisa e exerce autoridade de ensino. A Jezabel histórica, esposa do rei Acabe, introduziu o culto a Baal em Israel. A Jezabel de Tiatira estava ensinando os servos de Deus a praticar a prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Em uma cidade dominada por sindicatos comerciais, onde cada guilda tinha seu deus patrono e suas festas obrigatórias, recusar-se a participar significava suicídio econômico. Esta profetisa provavelmente oferecia uma teologia pragmática. Deus conhece o coração, o corpo não importa. Ou talvez uma versão gnóstica de que era necessário experimentar as profundezas de Satanás para realmente apreciar a graça. A resposta de Cristo é aterrorizante. Ele deu tempo para ela se arrepender, mas ela recusou. Agora, o leito de adultério se tornará um leito de enfermidade e tribulação intensa. A ameaça se estende aos seus filhos, seus seguidores espirituais, com a morte, para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. A referência aos rins e corações é um hebraísmo para o centro das emoções e do intelecto. Nenhuma fachada comercial ou justificativa teológica pode esconder a realidade da contaminação espiritual. Para o remanescente em Tiatira, aqueles que não aceitaram essa nova teologia de acomodação cultural, a instrução é simples. O que tendes, retende-o até que eu venha. Não é imposto nenhum fardo novo, apenas a resistência contra a correnteza. A promessa ao vencedor é dupla: autoridade sobre as nações. Uma ironia para os trabalhadores braçais marginalizados de Tiatira. E a estrela da manhã, uma promessa da própria presença de Cristo, o arauto do novo dia que rompe a noite escura do compromisso moral. Nestas 4 primeiras cartas, vemos um padrão emergir que transcende o primeiro século. De Éfeso a Tiatira, o espectro da vida cristã é examinado. O perigo da verdade sem amor, a glória do sofrimento fiel, a armadilha do compromisso intelectual e a corrupção da tolerância moral. O Cristo glorificado não é um observador passivo. Ele caminha entre os candelabros, aparando os pavios, reabastecendo o azeite ou, quando necessário, removendo a luz que se tornou trevas. A jornada profética apenas começou, e as mensagens para Sardes, Filadélfia e Laodiceia ainda aguardam, trazendo desafios ainda mais profundos sobre a aparência de vida em meio à morte e a mornidão que causa náuseas ao Criador. À medida que avançamos na geografia sagrada da Ásia Menor, a narrativa do Apocalipse sofre uma mudança de tom perceptível, abandonando as batalhas externas contra a perseguição romana ou as heresias óbvias para adentrar o terreno silencioso e mortal da decadência interna. Deixamos para trás a fornicação espiritual de Tiatira para encarar um perigo mais sutil, aquele que não grita nas praças, nem desafia abertamente a doutrina, mas que apodrece a estrutura por dentro, enquanto mantém uma fachada impecável. Chegamos a Sardes, a cidade que vive de sua reputação passada.
Localizada em um esporão quase inacessível do Monte Timolo, Sardes foi a capital do antigo reino da Lídia, lar do lendário rei Creso, cujo nome se tornou sinônimo de riqueza inimaginável. Foi ali, naquelas ruas, que as primeiras moedas de ouro e prata da história foram cunhadas, estabelecendo um padrão de opulência que ecoaria pelos séculos. No entanto, quando João recebe a visão na ilha de Patmos, a glória de Sardes já era um eco distante, uma memória desbotada de um passado áureo. E é exatamente essa dissonância entre a memória da glória e a realidade da decadência que Cristo utiliza para diagnosticar a condição espiritual daquela igreja. A mensagem é devastadora em sua franqueza cirúrgica. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, e estás morto. Não há acusação de heresias complexas como as dos nicolaítas, nem menção a uma Jezabel corruptora. O problema de Sardes não é o que ela faz de errado externamente, mas o que ela deixou de ser internamente. É uma igreja de cemitério, um monumento caiado de branco que preserva a liturgia, a estrutura e a fama social, mas onde o Espírito Santo não habita mais com poder vivificador. Para um observador humano, a igreja em Sardes parecia um modelo de sucesso, talvez com cultos cheios e atividades constantes. Mas sob o olhar de raio-x do Filho de Deus, aquilo não passava de uma necropsia espiritual. O contexto histórico aqui é fundamental para compreendermos a profundidade da advertência. A cidade de Sardes, considerada inexpugnável devido à sua topografia, foi conquistada 2 vezes na história, uma por Ciro, o Grande, e outra por Antíoco. Exatamente da mesma maneira, através da negligência. Os guardas, confiantes na proteção natural dos penhascos íngremes, dormiram em seus postos, ou deixaram de vigiar os pontos cegos, permitindo que inimigos escalassem as muralhas à noite. Cristo usa essa vergonha histórica da cidade para alertar a igreja. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. A ameaça de que ele viria como um ladrão não é apenas uma referência escatológica à segunda vinda, mas um aviso de julgamento repentino sobre uma comunidade que dorme sobre os louros de sua reputação passada, ignorando que suas muralhas espirituais já foram rompidas. Contudo, mesmo em meio a essa mortandade institucional, há uma promessa de esperança, um conceito que permeia toda a teologia bíblica, o remanescente. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. A dignidade de andar de branco com Cristo não é dada pela afiliação a uma instituição famosa, mas pela pureza individual em meio à corrupção coletiva. A promessa de que seus nomes não serão apagados do livro da vida sugere, por antítese, o perigo real de se confiar em uma religiosidade nominal que não possui a substância da fé regeneradora. Sardes é o espelho de muitas instituições modernas que, focadas em manter sua relevância cultural e histórica, esqueceram-se de manter a chama do altar acesa, tornando-se museus de uma fé que um dia foi viva. Caminhando cerca de 45 quilômetros a sudeste, encontramos um cenário completamente diferente em Filadélfia. Se Sardes é o aviso solene sobre a morte disfarçada, Filadélfia é o conforto supremo para a fidelidade exausta. Esta cidade, fundada como um posto avançado missionário para disseminar a cultura e a língua grega para o Oriente, situa-se em uma região vulcânica, propensa a terremotos constantes que frequentemente forçavam a população a fugir para os campos abertos. A instabilidade geológica da região serve de pano de fundo para a promessa de estabilidade eterna que Cristo oferece. Ao apresentar-se não como o juiz de olhos de fogo, mas como o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, Jesus estabelece sua autoridade suprema sobre o acesso ao reino. A chave de Davi representa a soberania messiânica. O que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Para uma igreja pequena, descrita como tendo pouca força, essa garantia era vital. Filadélfia, diferentemente de Sardes, não recebe nenhuma repreensão. Sua pouca força não é um sinal de fracasso, mas de dependência.
Eles não possuíam o poder político, a influência social ou a riqueza econômica das outras congregações, mas possuíam a palavra e não negaram o nome. Diante deles, Cristo coloca uma porta aberta. Historicamente, Filadélfia era a porta para o planalto central da Anatólia, uma rota comercial e militar estratégica. Espiritualmente, essa porta aberta simboliza oportunidades imensas de evangelização e serviço que a soberania divina garante, independentemente da oposição humana. E a oposição era feroz. A sinagoga de Satanás reaparece aqui, referindo-se aos perseguidores religiosos, que afirmavam ser o povo exclusivo de Deus, enquanto atacavam os seguidores do Messias. A promessa de vindicação é extraordinária. Esses opositores seriam forçados a vir e prostrar-se aos pés da igreja, reconhecendo que eles, os cristãos marginalizados, eram os verdadeiros amados de Deus. Mas é a promessa escatológica a Filadélfia que ressoa com maior intensidade nos debates sobre o fim dos tempos. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. A preposição grega utilizada aqui gerou séculos de debate teológico, mas o sentido de preservação divina diante de um cataclismo global é inegável. Enquanto o mundo entra em colapso sob o peso de seu próprio julgamento, a Igreja fiel, aquela que manteve a palavra em tempos de paz e de guerra, recebe a garantia de proteção. A imagem final para o vencedor em Filadélfia é arquitetônica e poética: tornar-se uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Para um povo acostumado a fugir da cidade a cada tremor de terra, a promessa de ser uma coluna inabalável, fixa e permanente na Nova Jerusalém, carregando o nome de Deus, era o consolo supremo. Filadélfia nos ensina que a força da igreja não se mede por seus recursos, números ou influência política, mas por sua fidelidade tenaz à palavra de Cristo. Finalmente, a jornada pelas 7 cartas nos leva ao Vale do Rio Lico, para a rica, orgulhosa e trágica Laodiceia. Aqui, chegamos ao clímax do diagnóstico divino, onde a autossuficiência humana atinge seu ápice e a repulsa divina é expressa de forma mais visceral. Laodiceia era um centro bancário de primeira linha, famosa por suas transações financeiras e câmbio de moedas. Era também um polo da indústria têxtil, conhecida por uma lã negra lustrosa e cara, e abrigava uma renomada escola de medicina que produzia um pó frígio, um unguento para os olhos exportado para todo o mundo greco-romano. A cidade era tão opulenta que, quando foi devastada por um terremoto no ano 60 d.C., recusou a ajuda financeira do Senado romano para a reconstrução, afirmando que possuía recursos próprios suficientes para se reerguer. Esse espírito de altivez cívica infectou a igreja, criando um cristianismo de autoajuda, materialista e complacente. A denúncia de Cristo ataca precisamente a geografia e a economia da cidade. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Durante muito tempo, pregou-se erroneamente que frio significava espiritualmente morto e quente significava fervoroso, sugerindo que Deus preferiria um ateu a um cristão morno. No entanto, o contexto arqueológico revela o verdadeiro significado. Laodiceia sofria com o abastecimento de água. A cidade vizinha de Hierápolis possuía fontes de águas termais quentes, medicinais e curativas. A outra vizinha, Colossos, era abençoada com águas frias e refrescantes das montanhas. Laodiceia, porém, precisava canalizar sua água através de aquedutos por quilômetros. Quando a água chegava à cidade, não estava mais quente o suficiente para ser medicinal, nem fria o suficiente para refrescar. Estava morna, carregada de sedimentos, nauseabunda e imprópria para consumo imediato. Ser morno, portanto, é ser inútil, é perder o propósito. Uma igreja que não cura como as águas quentes e não refrigera a alma cansada como as águas frias, provoca náusea no próprio Criador. Vomitar-te-ei da minha boca?
É a expressão máxima de rejeição a uma religiosidade que perdeu sua função vital. Jesus desconstrói sistematicamente a arrogância laodicense. Eles diziam: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. A resposta divina é um choque de realidade. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Cristo assume o papel de um mercador divino e oferece os verdadeiros bens que o dinheiro de Laodiceia não podia comprar. Contra o ouro dos bancos locais, ele oferece ouro provado no fogo, a fé purificada e genuína. Contra a lã negra e luxuosa da moda local, ele oferece vestes brancas, a justiça dos santos para cobrir a vergonha da nudez espiritual. Contra o famoso colírio da escola de medicina, ele oferece a unção espiritual para que possam ver a realidade de sua condição. É uma inversão total de valores. O que o mundo valoriza é lixo diante de Deus, e a verdadeira riqueza só pode ser adquirida através da humilhação e do arrependimento. A imagem final de Laodiceia é talvez a mais pungente de todo o Apocalipse para a eclesiologia contemporânea. Eis que estou à porta e bato. Frequentemente usada em apelos evangelísticos para não crentes, esta imagem é, na verdade, dirigida à igreja. O fato aterrorizante é que Cristo está do lado de fora da igreja de Laodiceia. Eles têm os rituais, o ouro, as vestes, o prestígio, mas deixaram Jesus na calçada. A autossuficiência empurrou o Senhor para fora de sua própria casa. No entanto, sua misericórdia persiste. Ele não arromba a porta, ele bate. Ele apela ao indivíduo dentro da coletividade corrompida. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. A promessa é de restauração da comunhão íntima, a ceia, o partir do pão, a intimidade perdida. Ao olharmos para Sardes, Filadélfia e Laodiceia em conjunto, vemos um espectro assustadoramente familiar. Vemos a religião tradicional que mantém a forma, mas perdeu a vida. Vemos a igreja fiel, pequena e pressionada, mas que detém a chave da perseverança. E vemos a igreja mundana, rica e arrogante, que confunde prosperidade material com aprovação divina. Estas três cartas formam um triângulo de diagnóstico para o fim dos tempos. Elas nos forçam a perguntar: onde estamos nós? Estamos vivendo de memórias passadas como Sardes? Estamos mantendo a fidelidade sob pressão como Filadélfia? Ou estamos cegos pelo nosso próprio conforto como Laodiceia? A relevância dessas mensagens codificadas transcende a arqueologia. Elas delineiam a trajetória da cristandade. Se as cartas seguem uma ordem profética cronológica, como muitos estudiosos sugerem, então Laodiceia representa o estado predominante da igreja nos últimos dias, democrática. O nome Laodiceia significa julgamento do povo, ou direitos do povo. Rica, morna e tragicamente sem Cristo no centro. O perigo mortal da autossuficiência é o último obstáculo antes do trono, pois imediatamente após a carta a Laodiceia, a cena muda drasticamente. A porta na terra pode estar fechada para Cristo, mas no capítulo seguinte, uma porta se abre no céu. O tempo da igreja na terra se encerra e a visão se transporta para a sala do trono do universo. Mas antes de subirmos, a pergunta que ecoa nos corredores da história e nas naves das catedrais modernas permanece a mesma. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz? A complacência é o prelúdio do juízo, e a temperatura da nossa devoção define o nosso destino. As 7 cartas não são apenas correspondências antigas. São o ultimato de Deus antes que os selos sejam abertos.